Você já parou para pensar que a sua preguiça pode estar matando o seu relacionamento com Deus? E ainda assim você se acha um cristão saudável? Deixa eu mostrar para você 3 passos simples e práticos para que você vença a preguiça e crie uma vida de oração real. Fique comigo neste vídeo. Atualmente, existem poucas pessoas que se dizem cristãos e têm uma vida de oração ativa. Existem várias razões pelo qual isso acontece, mas eu quero falar da preguiça. A preguiça é um dos fatores que leva as pessoas a não terem uma vida constante de oração. E eu quero deixar para você aqui 3 passos simples para você vencer essa preguiça e ter uma vida de oração ativa. E um dos primeiros passos é: comece pequeno, mas com foco. Você precisa começar a pensar de uma forma diferente. Porque quando você pensa em orar 1 hora e meia, o teu cérebro assume aquilo como muito e não consegue ver o teu corpo naquele lugar de oração. Você precisa mudar a estratégia de pensamento. Pense em orar 2 minutos, 5 minutos, mas cria um plano de ação específico. Coloque um lembrete no telefone para que quando chegar aquela hora, custe o que custar, você vai se colocar de joelhos por 5 minutos a orar ao Senhor. Você precisa ter isso de forma definida. Não pense em orar por muito tempo, não. Pense em orar por pouco tempo, por coisas muito específicas e pequenas. Assim o teu cérebro vai aceitar isso com facilidade e vais criar uma rotina de oração a partir desse pouco tempo, e isso vai crescendo paulatinamente. Mas tens que convencer ao teu cérebro que você vai orar pouco e pouco a pouco aquilo vai crescendo. Então você precisa começar pequeno, perspectivando coisas maiores. O segundo passo é que você precisa ativar o teu corpo. Não esperar que a vontade venha, porque a vontade nunca há de vir. A vontade nunca há de vir. Mesmo que a vontade venha, às vezes, mesmo assim, a preguiça nos vence. A preguiça toma-nos e consegue nos vencer. Então você não pode esperar pela vontade. Como o apóstolo Paulo disse no livro de Coríntios: eu esmuro o meu corpo, eu sacrifico o meu corpo. Então você precisa entender que você tem que ter uma atitude de sacrifício, aonde mesmo que não tenha vontade, como nós falamos no passo anterior, que você precisa colocar um lembrete, um alarme, que quando der aquela hora, custe o que custar, você se coloca de joelhos, ainda que por pouco tempo, mas você se colocou de joelhos em oração a Deus. Então, não espere a vontade, porque essa vontade nunca vai aparecer. Não espere o desejo, a paixão, não espere nada disso, porque isso nunca vai acontecer. Você precisa ser disciplinado e colocar-se de joelho quando você tiver planejado, ainda que por pouco tempo, ainda que para dizer: Deus, obrigado pela vida, que seja, mas você precisa cumprir com aquilo, não esperando a vontade. O terceiro passo e o último, que é muito essencial, é que você precisa começar a orar com um propósito. Uma vez, eu estava há muito tempo, estava com dificuldade de jejuar, e eu falei com o meu pastor. Eu disse: pastor, eu estou com dificuldade de jejuar esses dias, o que eu faço? E ele me perguntou: como é que você tem feito? Eu digo: não, às vezes defino um propósito, às vezes vou assim. Então ele disse: talvez esse seja o problema. Por quê? Porque você precisa definir um propósito para o teu jejum. Quando você define um propósito, então você tem uma razão para estar ali. Agora, quando você não define nenhum propósito, então as coisas não vão ter aquela rigidez que você precisa. Então, o terceiro passo é: defina um propósito para a tua oração. Vá à oração com propósito. Defina um propósito, nem que seja para orar por si. E na verdade, comece orando por si. Ore para que Deus transforme a tua vida. Ore para que você seja alguém atento. Ore para que você seja transformado pelo Espírito, para que você tenha comunhão com o Espírito, para que você comece a obedecer a Deus. Ore por si. Ore para que Deus mate o seu eu antigo e faça com que o eu novo possa ter vida. Então você precisa ter um propósito na oração. E quando você define um propósito para a oração, você então tem uma razão para estar lá. Existe uma frase que diz: quando a oração tem sentido, ela se torna um desejo. Portanto, você precisa criar esse desejo através do propósito. Não se esqueça disso, você precisa criar o propósito de oração. Então, nós vimos aqui 3 passos simples e práticos. Comece pequeno, não pense em orar muito, ore pouco, o tempo que você conseguir, mas crie uma constância nisso. Ative o seu corpo. O segundo passo: não deixe
que a vontade venha, não espere a vontade. Faça mesmo que sem vontade. O terceiro ponto, crie um propósito, tenha um propósito para ir à oração. E eu vou te dizer, você tem muitos propósitos para ir à oração, você tem muita razão para ir à oração. Então, vá à oração, como dissemos, nem que seja por pouco tempo, por 2 minutos, 5 minutos, mas vá à oração e o Espírito Santo vai levar você ao lugar aonde Ele quer que você vá. Então, eu quero que você comente aqui qual foi o passo que mais te agradou, qual foi o passo que você mais se sentiu confortável e que você possa então partilhar com alguém este vídeo para que possa abençoar também outras vidas.